e muito encantadora. Falando em encanto, hoje estou com um convidado encantador no meu programa. O nome dele é Betel Lombardi. Betel, se apresente, por favor. Muito obrigado, José. Que gostoso ouvir e ter essa introdução. Muito bacana. A gente trabalha muito em encantamento de cliente. Meu nome é Betel Lombardi. Eu sou casado com a Juliana. Sou pai do Lucas, de 9 anos. Apaixonado pelo que faço, apaixonado por empreendedorismo, apaixonado por encantamento de cliente. Isso é bom. Fui inspirado pelo meu avô. O meu avô, José, não falava a palavra cliente, ele usava a palavra freguês. Ele, a vida inteira, ele morreu falando o quanto a gente deveria tratar bem o freguês. Ele usava essa palavra freguês. Por que ele usava essa palavra? Era um jeitinho dele de falar, os antigos falavam, né, freguês. Né? Uhum. Era uma maneira de ele mencionar o quão importante era o cliente. A gente falou de a palavra cliente, mas era a mesma coisa. Então, ele desde pequenininho, foi a minha grande inspiração, ele me ensinou que era importante atender bem um cliente, a fazer, encantar o cliente. Ele já fazia do jeitinho dele, porque ele foi um empresário de sucesso, criou a carreira dele na contabilidade, se aposentou nisso. E ele era um cara, José, que tinha muitos amigos. Isso é importante. É muito legal isso. Hoje a gente chama de network, mas naquela época eram só grandes amigos. Você sabe, você falou do seu avô, eu lembrei da minha mãe, ela já morreu. Mas assim, ela tinha um milhão de amigos, devia ser igual ao teu avô. Você andava com ela na rua, assim, para você ir numa padaria a 2 quarteirões de casa, era 1 hora. E quando você ia de carro, ela, para aí que eu vou falar com aquela mulher. Mas mãe, quem é? É minha amiga. Exatamente, meu avô era igual. A gente ia na rua, na igreja, ou em qualquer lugar que ele estava, ele era muito conhecido, realmente. E ele brincava não, e ele sabia mesmo, ele tinha na memória mais de 5.000 números telefônicos. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha. Sim. Era ligação por telefone. E ele sabia o telefone de todos os clientes. E eram telefones fixos, não existia celular. Uhum. Ele tinha na mente isso. E era muito legal mesmo, porque ele era muito querido. A gente via as pessoas falando com carinho. E conhece meu avô fulano, tal. Conheço, que legal. Porque ele realmente foi uma pessoa de muito bom caráter, honesta, trabalhadora, eficaz, eficiente e próspera no seu trabalho, né? Então ele conseguiu fazer com que tivesse essa gama de amigos que foi muito legal, que hoje nós chamamos de network. E é legal essas pessoas assim próximas de nós, né? Eu falo porque eu tive o exemplo da minha mãe, que você não conseguia andar na rua sem ela falar com alguém. E tinha um lado ruim, porque assim, eu não podia fazer nada de errado. Porque sempre... Tava sendo revisado igual pra mim, exatamente, a mesma coisa. Às vezes minha mãe me ligava, onde você tá? Eu falava, tô aqui tal, com quem? Mãe, mas como é que você sabe que eu tô aqui com tal pessoa? Que alguém te viu na rua e me contou. Mas eu não vi ninguém, não. Alguém te viu. Você sabe que você falou com relação a conviver com essas pessoas é boa? Porque a energia delas é boa, o alto astral, e coisa boa atrai coisa boa. Exato. Né? Aquilo que você planta, você colhe. Então tem pessoas que às vezes, né, uma primeira dica, né? Às vezes está de mal com a vida, descontente, e a gente tem as nossas frustrações, dificuldades e barreiras e dificuldades. Mas a gente tem que saber lidar, ressignificando, entendendo que é melhor enfrentar o problema, tirar da frente, resolver. A única coisa que não tem jeito é para a morte, o resto, e até mesmo o que dinheiro arruma, funciona. Exato. E me fala uma coisa, qual que é a sua história, quem que é o Betel? Que legal. Eu adoro contar minha história, porque é muito bom. Porque se eu falar assim, quem é o Betel é um sonhador. Se eu pudesse me definir uma palavra, eu sempre fui um grande sonhador. Porque desde a minha infância que eu sonhava em ter a minha namorada, a esposa, filho, carreira empresarial, dinheiro, carros. Eu já lembro que hoje tem, né, o mapa dos sonhos que você escreve, o que você quer chegar, aonde quer chegar. E eu nem sabia que chamava mapa dos sonhos, ou metas, ou projetos, alguma coisa. E eu já me visualizava como um grande empresário, eu já me visualizava dando emprego, transformando a vida das pessoas, transformando a vida dos clientes. Eu já imaginava os carros que eu queria ter, a casa, a família. Então, desses sonhos, que é muito importante ter, a gente se tornou em realidade. A gente conseguiu construir e transformar esses sonhos naquilo que é a minha paixão hoje, que é empreendedorismo, que é a empresa que eu
sou como sócio, os negócios que eu tenho, aquilo que eu tenho, a mentoria que nós vamos lançar esse ano. Então, isso tudo foi planejado quando eu era menino. Os meus sonhos estão se realizando. Gostava muito de jogar bola, gostava muito de esporte, gosto. Mas eu sempre escrevi um lado que eu sempre quis ter, a definição. Isso é legal quando você tem uma inspiração na vida. Porque meu avô foi minha inspiração. Ele era contador, empresário. Então já me ajudou isso quando chega, muitas vezes aos 16, 17 anos, você precisa cursar uma faculdade. E às vezes tem muitos jovens que ainda não se encontrou, não sabe o que quer. Como eu tinha a inspiração dele, ele é um homem bem sucedido, legal, foi um vozão, foi um pai, né, um segundo pai muito bacana. Então aquilo me ajudou a enveredar pelo caminho da contabilidade, caminho do empreendedorismo, das coisas que nós temos como valores. Isso foi muito legal. Então, ele ajudou a que a gente enveredasse para esse caminho da contabilidade, que eu tenho até hoje, é a minha paixão, pelo caminho do encantamento do cliente, que ele já fazia isso. Então, a minha vida é repleta dessas alegrias de conseguir implantar aquilo que a gente sempre pensou na vida. E o que é mais legal, eu me sinto uma evolução constante. E é isso que é muito bacana na vida do ser humano. Porque eu passei por tantos estágios, por tantas dificuldades, porque é difícil começar do zero, difícil abrir um negócio no Brasil, mas com toda a paixão que eu tinha, com toda a vontade, e com tudo aquilo que a gente foi estudando, e fora da casinha, sabe, Josué? Porque claro, eu estudei contabilidade, me formei para isso, mas eu sempre estive antenado em outras coisas. Atendimento ao cliente, experiência do cliente, cursos de luxo, cursos de tantas outras coisas que eu fiz, experiências que eu pude, no somar, fazer com que mudasse meu mastermind, meu coração, meus pensamentos. Isso é muito legal. Sabe, você falou uma coisa que eu acho interessante. Você tinha um espelho para se olhar em casa, que era o seu avô. Sim. E eu acho que quando a gente tem essa experiência quando a gente é criança, acho que as coisas tornam-se mais fáceis, porque você é muito fruto daquilo que do meio que você vive, né? O meio ambiente, sim. Isso, exatamente. e quando você tem alguém que te inspira, alguém que te mostra um caminho, eu acho que fica mais fácil a caminhada, porque você não fica perdido. Olha, o que eu faço? Para onde eu vou? De onde eu vim? Porque você já está num meio, e eu não acho que isso é ruim, isso é maravilhoso. Eu acho que as pessoas que tiveram esse privilégio na vida, acho que é legal quando elas transbordam isso para outras pessoas que não tiveram essa oportunidade na vida. Porque não é todo mundo que tem um parente, um amigo, que está ali tutorando a pessoa. Olha, esse é o caminho, vai por aqui. Eu acho que é legal fazer isso. Puxa, José, eu até agradeço por essa sua fala de verdade. Sabe por quê? Porque essa é a função do mentor. E é por isso que eu estou enveredando e tirando o que estava no meu coração, colocando em prática agora, que é uma missão de vida, que é entrar na mentoria que eu quero fazer. Por quê? O mentor, o que é o mentor? É aquele que já vivenciou uma experiência, já vivenciou uma situação, onde ele vai poder te ensinar, te espelhar, né? De ser um espelho, para que você tenha alguns atalhos, para que você não sofra algumas coisas que ele já sofreu, que já remediou, que já entendeu que não deve ser feito. Sim. Então, por isso que arde meu coração na mentoria, porque eu sei que eu posso ajudar empresários a passar de nível, de patamar, né? Porque aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo nível. Mas sim, você estando numa mentoria, num mastermind, muitas vezes com a troca de ideias, com a energia, com aquilo que eu já passei em 22 anos, eu comecei há 22 anos atrás, que eu fiz 2 loucuras boas, que foi me desligar do trabalho onde eu estava e abrir minha empresa, foi a primeira loucura boa, e a segunda eu casei, José, eu casei na mesma semana que eu abri a empresa. Graças a Deus a Juliana me ajudou muito, foi muito bacana, e eu pude casar e realizar esse meu sonho, que era ter uma família, e ao mesmo tempo ter a minha própria empresa. Então foi muito legal, há 22 anos, e graças a Deus, tem muitos mentores que falam assim, eu já quebrei 5 vezes, 7 vezes, e eu, graças a Deus, eu nunca quebrei. Não preciso falar nisso, mas tive grandes dificuldades, e atravessando essas dificuldades é que fizeram a empresa ficar de pé. Então o quão importante é você se espelhar em alguém, entender, alguém que já trilhou um caminho, para falar assim, ó, não vai por aqui, porque aqui encontra o erro, encontra a diversidade, mas vai por aqui,
que você tem mais assertividade. Isso é muito legal dentro da mentoria. Sim, e falando nisso, eu acho que a gente tem uma coisa, que o exemplo tem que começar em casa, né? Porque não adianta, por exemplo, você falar uma coisa e viver outra. E aí, o que acontece? Eu tive outro dia lá no seu escritório e eu fiquei assim, eu fiquei assustado, porque, não, assustado, mas no bom sentido. Porque você chega no escritório, é um clima bom, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá num alto astral. Não é aquele escritório que você chega... Meu, quem que é esse cara? Será que ele vai roubar minha vaga? Você sabe como funciona. Que legal, você que tá há legal, 20 anos no mercado. Que bacana. Só Sim. que aí quando você chega quando eu cheguei no seu escritório, foi uma recepção diferente das outras que a gente vê por aí. Que você vê a galera com a cara fechada, um olhar de esguelha. Como que você faz para manter esse clima e, como que eu posso dizer, esse clima e esse ambiente harmonioso com a sua equipe e aproveitando, e quais foram os desafios enquanto empreendedor? Sim, você tem toda a razão disso. A gente demorou muito para chegar nisso, mas chegamos e a gente consegue multiplicar hoje internamente na nossa empresa, porque essa é a minha essência. Então a cultura da nossa empresa é muito forte, é uma cultura de estamos juntos, somos uma equipe, somos um time, e não tem individualidade. Existe a individualidade em cada processo, em cada departamento, mas no todo nós somos um time. Então a gente batalhou muito, com uma cultura muito forte, de valores, de verdade, de honra, de olho no olho, de transparência, né? Eu odeio muito, como você falou, a hipocrisia. A hipocrisia é falar aquilo que não sente no coração, né? O hipócrita é esse. Então a gente fala o que está no nosso coração, é a nossa verdade. Quando a gente fala que a gente se preocupa com o colaborador, com o funcionário, a gente se preocupa de verdade, a gente quer o bem dele. Eu entendo, e é muito legal, uma coisa que há muito tempo eu já fiz, mas que eu não fui ensinado, que é compartilhar conhecimento. Antigamente todo mundo guardava o conhecimento para si, porque se eu falar muito eu vou perder a minha importância, o meu valor, e muito pelo contrário. É horrível, e não tem nada a ver. Porque quanto mais você dissemina o conhecimento, mais você aprende, mais você compartilha, mais você transforma a vida das pessoas. E mais aumenta a sua importância. Mas, exatamente. E a nossa mente, ela é uma fonte inesgotável de aprendizado. É a melhor HD que existe. Então a gente consegue ter esse clima, realmente é um clima muito maravilhoso que a gente tem na nossa empresa. Foi base de muito trabalho, base de encantamento de cliente, porque eu tenho um tripé. Eu trabalho num tripé já falando, já me estendendo um pouquinho com relação à metodologia. Porque eu acredito que o primeiro cliente somos nós. Nós somos os primeiros clientes, olhamos no espelho, eu tenho que me agradar, eu tenho que estar feliz, fazer as coisas para que o meu coração fique feliz e que as experiências que eu sinto sejam boas, benéficas e que arrepiem, que causem arrepio e que sejam memoráveis. O primeiro cliente somos nós. O segundo são os nossos funcionários. Eles nem são nossos clientes, é muito importante. E o terceiro são aqueles que compram da gente, trabalhando nesses três. A gente só tem a ter sucesso trabalhando nesses três pilares. Então a gente está muito contente em ver que você esteve lá, em loco, percebeu isso, e esse feedback que eu tenho é de toda a minha clientela, de pessoas que vão lá que não me conhecem, ou que estão me conhecendo, estão frequentando a empresa pela primeira vez. É difícil? É difícil, mas uma vez implantada e sendo verdadeira, ela tem prosperidade. Mas é que assim, que eu fiquei encantado para falar da palavra encantamento, porque é o que eu falei, geralmente você vai em algum escritório, em vários lugares, o pessoal tá frio, é pouco fechado, cara amarrada, fechado, e ver uma pessoa nova chegando, já pensa, será que vai contratar esse cara e vai me mandar embora? Que barato. Será que ele vai ser meu chefe? Não senti isso, você sente um pessoal agradável e uma ótima recepção. E você fica até meio sem jeito, porque você fala, gente, eu não esperava aquilo. A gente não trabalha por elogio, né? Eu penso assim que a gente trabalha por realização. Eu fico muito mais feliz quando as coisas estão realizadas, o cliente feliz, surpreendido e realizado naquilo das suas expectativas, do que um e-mail de elogio. Mas a gente recebe bastante elogio. E eu falo, né? Elogio em público, bronca em separado, né? Então, sim, sozinha, bronca em separado, feedback, olho no olho e elogio em público. E a gente tem feito isso e tem dado certo. Você falou uma coisa importante.
tem lugares que a gente trabalha, você já trabalhou, deve saber bem do que eu tô falando. Existem chefes que eles não torcem pelo sucesso do funcionário. Muito pelo contrário, quando eles observam que tem um funcionário que tem potencial de se destacar e de crescer, o que ele faz? Ele vai lá e começa a diminuir o cara na frente de todo mundo, começa a tratar mal, não elogia, não cativa. Isso tudo por quê? Medo de perder aquele posto. Eu acho que é o contrário, porque se você consegue criar uma equipe de pessoas vencedoras e pessoas tão boas ou melhores do que você, quem tem a ganhar é o global. E eu acho que deve ser maravilhoso você poder fazer parte do sucesso de alguém, porque amanhã uma pessoa vira, poxa, eu trabalhei com o Betel, lá eu aprendi muita coisa, foi bacana, era um ambiente legal. Isso é legal, eu acho que para você, do que chegar naquele caso, olha, eu trabalhei lá na empresa desse cara, não me agregou nada, o ambiente era ruim, era isso, era aquilo. Eu acho que isso não desenvolve o funcionário. Ó, eu vou te falar uma coisa, parece que você está lendo os meus pensamentos e meu coração, de verdade. Por quê? Por isso que eu falei que tem que mudar o coração também da própria pessoa e do empresário. Porque esse cara, esse empresário, ele, se tiver com a empresa estagnada, eu acredito que sim, e se tiver indo para baixo, eu também acredito que sim. E se ele vai ter crescimento, ele não vai ter crescimento. Enquanto não mudar o coração dele, enquanto ele não entender que a escassez que ele está trabalhando em escassez, né? Trabalhando em escassez. Enquanto ele não mudar a escassez, quando ele eliminar da vida dele a escassez, ele deixar que a prosperidade entre, que a prosperidade dele, a prosperidade do funcionário é da empresa. Não adianta, não existe nenhuma empresa que cresça sem não haja prosperidade em todas as áreas. Não. Então, se ele acha isso, se ele grita, se ele menospreza, se ele diminui, se ele acha que a importância dele é enquanto ele sabedor, não, que sabedoria esteja só na cabeça dele e que ele possa tudo ser procurado, ele não vai ter crescimento. Não. Então ele precisa mudar o coração, a mente, o pensamento, abrir o coração para um crescimento. E é isso que a gente quer trabalhar na mentoria. Muitas vezes a gente entende, a gente pega quantos e quantos erros empresários que às vezes não é nem no seu produto, no seu serviço, é no coração, é no jeito que atende. É na maneira que você porta, na maneira que você fala. O que eu falo, você tem que ser genuíno. Eu amo o que eu faço. E por isso que eu faço muitas vezes fora do horário. Às vezes, quantos sábados eu trabalhei, quantos domingos. Principalmente agora na época de imposto de renda, que é uma loucura sem igual. Não há problema, porque a gente ama o que faz, é gostoso. Né? Mesmo que fosse uma pessoa... E a gente vê os exemplos dos milionários. Vê se eles param de trabalhar. Muito pelo contrário, eles continuam prosperando na vida das pessoas, transbordando as vidas das pessoas, entendendo, produzindo. Pode viajar com mais tranquilidade, pode ter um conforto maior, sim, claro, isso é consequência. Mas eles não param de trabalhar, né? Porque a maioria quer, eu vou ganhar na loteria e vou parar de trabalhar. Sim. O que a maioria acontece? Perde todo o dinheiro. Sim. E você sabe, você falou uma coisa, agora no começo da sua fala, que me lembrou de um caso meu. E no meu segundo emprego, era bem novo, tinha um cara que ele era uma empresa de um grande grupo, enfim. E tinha um gerente geral do nosso departamento. Eram vários grupos, eu ficava numa empresa e lá tinha um cara que era o manda-chuva. Betel, assim, até hoje eu sou grato àquele cara. Porque, ele pegava, não era só comigo, todos os funcionários, ajudava, ensinava. Eu sempre gostei de economia, fui muito curioso, um dia ele virou para mim, Josué, já que você gosta de economia, faz o seguinte, pega o jornal todo dia de manhã, leia, vê o que você acha e depois você vem discutir comigo. Eu pensei, mas o cara... e o cara tinha trabalhado... Até me emocionei. E o cara tinha trabalhado em bolsa de valores, uns bancos gigantes. Eu pensei, o cara tá falando isso pra mim. E aí eu peguei, todo dia, 10 da manhã, ele já leu o jornal, vem pra minha mesa. E sabe, ia ensinando. E isso ficou na minha cabeça e dentro de mim até hoje. Eu não consigo ver a figura de uma pessoa que tem um cargo superior ao meu não agindo dessa forma. Já tive outros chefes que eu ficava olhando e falava, mas o Luiz Carlos não era desse jeito. Nossa. E assim, ele não tinha limite. Tudo que ele sabia, ele transbordava para os outros, tratava com afeto, trazia para próximo dele. E isso enriquecia muito o departamento.
Existe uma coisa na psicologia, embora eu não sou psicólogo nada, né, mas eu já li, que é muito legal, que você dar um presente para alguém, é a mesma sensação daquele que recebe. O que recebe fica feliz, né? Oxa, lembrou de mim, que legal, um presente. Você dar um presente tem o mesmo efeito. E eu sinto isso. Se você ensinar uma pessoa, tem o mesmo efeito de você aprender. E um dia eu fui aluno. E quando eu fui aprendiz, né? Se eu contar a história eu não tinha nem mesa, eu comecei como auxiliar e sentava do ladinho de um amigo que me ensinou os primeiros passos na escrita fiscal, dentro da contabilidade. E que legal, com paciência me ensinava, e tive grandes professores como meu tio, que abriu as portas para o primeiro emprego. Trabalhei com um primo meu, muito legal. E eles me ensinaram tantas coisas, isso foi tão legal. E eu, quantas vezes na faculdade, às vezes tinha um professor, claro, depois eu me especializei na parte fiscal, tributária, e às vezes na faculdade, o professor às vezes não conseguia passar o necessário da matéria, e a gente ia lá, esperava uma aula, algum tempinho, e ensinava na lousa para os amigos, e enchia a sala, os amigos, né, entendiam, eram os alunos, né, que eram os amigos, entendiam a matéria, entendiam sobre tributação, que é tão complexa no nosso país. Então é tão legal, é tão prazeroso quanto aprender. Então a gente, é um dos apelidos, né, eu tenho 2, né, eu tenho 3, para falar a verdade, eu vou contar. Eu tenho um apelido que é o principal que a gente usa, que a gente recebeu carinhosamente, que é o contador das estrelas, isso é muito legal. Mas muitos me chamam de professor e outros me chamam de bonitão. Porque é muito importante também, o capital visual é muito importante. Já entrando nesse assunto, eu acho que é muito importante se vestir bem, estar bem, alinhado. Eu sempre andei com um perfuminho no carro para trocar aquele cheirinho, para estar... Perfume bom, hein? Tem que ser, sabe, é gostoso estar bem alinhado, você está bem alinhado, com uma bela camisa, uma bela gravata. Obrigado. Eu sempre estive eu sempre aprendi isso com o meu tio, porque ele sempre estava alinhado com um belo terno, uma bela gravata. Hoje ainda que eu aboli um pouco da gravata, mas eu gosto, adoro a gravata, acho muito legal. E esse capital visual é muito importante. Então, se vestir bem também na presença do cliente, ou em qualquer ambiente que você esteja, faz também total diferença. Entrei nesse assunto porque o bonitão era por causa disso, que a gente se vestia bem. E que legal que é se vestir bem, é importante. Então, voltando ao assunto, é importante e é válido, e quanto mais, a psicologia também fala, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. E você pode ter certeza que esses seus colegas lembram de você até hoje. Lembram, muito legal. Até os mais bagunceiros que a gente tinha, a gente tem uma amizade até hoje, eles lembram daquela aula, lembram daquilo. E como eles me ajudaram em outras matérias. Isso é muito legal. Sim. E deixa eu te falar, e o que te inspirou a criar essa metodologia Encantar para Lucrar? Ao longo desses 22 anos, a gente atendeu tantos e tantas empresas, tantos e tantos clientes, que a gente percebia que muitas vezes, como eu falei, às vezes a empresa tem um bom produto, um bom serviço. Onde ela pecava? No atendimento. Então, eu sempre tive essa simpatia, empatia, dentro do limite. Não é chegar a ser todo fazendo piada ou sendo mais engraçado numa reunião, mas tratando de um jeito leve, de um jeito prático, de um jeito autoritário de autoridade, e com toda honestidade e conhecimento, colocando aquilo que eu sei dentro de uma maneira leve, simpática, em que você possa atrair o cliente para próximo de ti. O que é? Acordar de bom humor, estar de bom humor, entender, aprender a falar de vários assuntos. Então a gente entendia que muitas vezes o cara estava dentro da sua empresa fechado naquele mundinho. E ele veio de um mundinho pior ainda, que era do pai, da mãe, do avô, da avó, em que dinheiro é sujo, né? O rico é rico porque ele é ladrão. É umas crenças que você tem que quebrar esses paradigmas, essas crenças, como é que chama? Essas lendas? Crenças limitantes, essa é a palavra. Muito bem, muito obrigado. Essas crenças limitantes que faziam a pessoa ficar, de alguma forma, a vida empurrou ela a ser um empresário, ela a empreender, mas ela ainda tem uma competição com ela mesma, ela tem uma competição com o vizinho, com a sociedade, que amargurou ela, que ela viveu numa escassez e que ela acha que tem que viver naquela escassez. Como você sai disso? Como que a pessoa sai disso? Mudando o pensamento e o coração. Ela precisa abrir o coração, primeira coisa. Tipo, eu chegar hoje em casa, vou enterrar o velho Josué.
É quase que isso. É quase que um renascimento. Eu me sinto renascido em todas as minhas ações. E que eu aprendi muita coisa ao longo desses 22 anos. Aprendi chorando, com dificuldades e entendendo que as ressignificações de muita porrada que a gente tem, toma, né, na vida, tem que ser ressignificada e a gente tem que abrir o coração para o novo, para o conhecimento, para mudar aquilo que a gente acredita. Pelo menos escutar. Escuta uma coisa nova, atende, muda e põe em prática. Eu tenho certeza que isso muda. Então, eu percebi o quão dificultoso era o crescimento das empresas com aquele mundinho que a pessoa vivia de limitação de cérebro mesmo, de pensamento, de inteligência. E entendendo que hoje o acesso ao conhecimento é maravilhoso, o acesso às experiências. Então eu quero transformar a vida e o coração do empresário para que ele transforme o seu negócio. Porque o que a gente gosta de verdade? A gente gosta de abrir empresa, a gente gosta de dar trabalho, a gente gosta de empreender, a gente gosta de transformar. Gosta de dinheiro? Lógico que a gente gosta de dinheiro, é muito bom. Amamos, faz bem, as minhas viagens, o meu carro, tudo é susteado por isso, né? Susteado, essa palavra? Sustentado, muito bem, muito bem. Sustentado por isso, mas não é o principal, é uma consequência. E quanto mais você muda o seu mindset, seu coração, quanto mais você muda, quanto mais você deixa a prosperidade entrar e acaba com essa escassez, mais as coisas são abençoadas, mais elas são multiplicadas. Deus é bênção, Deus é maravilhoso, Ele é poder sem fim. Estava até meditando esses dias que, na verdade, realmente Deus quer a nossa prosperidade e a gente precisa deixar que ela entre na nossa vida. Mas muitas vezes, pode reparar, a nossa prosperidade ela é bloqueada por nós mesmos, por aquilo que a gente pensa de ruim, de mal, de que a gente não pode ressignificar. Quantos perdões que precisam ser liberados para abrir espaço no coração, para entrar novas coisas, novos amigos. E é isso que eu penso. Então eu penso assim, poxa, a minha vida transformou tanto, eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho dinheiro, a gente consegue transformar, o que a gente coloca a mão multiplica. Por quê? Porque a gente entendeu sobre prosperidade, sobre técnicas de venda, sobre aprendizado mesmo pessoal, né? Mudança pessoal. E por que não implantar na vida do empresário? Por que não ajudar outros? Eu sempre ajudei como contador. Então, melhorando a forma de tributação, ajudando na abertura da empresa, nos acordos de sócios. Então, eu queria, e quero, e vou agora, se Deus quiser, estar um passo antes, que é na vida do empresário, na empresa, estando na vida da empresa, entendendo, olha, vamos mudar isso, mudar aquilo. E de verdade, eu sempre fui fascinado pela Disney. Então, a Walt Disney, né, na Disney, em Orlando, que é uma das empresas que mais encanta clientes no mundo, né? Ela consegue ter uma retenção de 75% das pessoas que frequentam a Disney, voltam e falam bem dela. Ela cria advogados para a marca sem ter que contratá-los. Então eu sempre imaginei isso. E é a pura verdade. Hoje eu pego e faço sempre, de 6 meses, eu faço um questionamento aos meus clientes, o quão satisfeito ele está com a minha empresa. E os índices que eu tenho de nota são maravilhosos, batendo quase 10. Isso é bom. Uma média de 10, porque eles estão dentro daquelas 4 ou 5 questões que são primordiais e que dali a gente tem todo o mapeamento, a gente resolve e tem com uma nota muito boa. Então eu quero ajudar a vida das pessoas. A gente entende que muitas vezes, vou dar um exemplo claro. Uma vez eu estava numa pizzaria, delivery, estava lá, que fui comprar uma pizza, e o atendente estava revoltado, nervoso, porque o telefone não parava de tocar. Como a gente fala isso numa empresa que depende do telefone tocar, que é o delivery? Mas ele estava muito nervoso, esse telefone não para de tocar. Primeiro que não entendeu a cultura da empresa, primeiro que não abraçou, não entendeu. É muito importante que o colaborador, o funcionário, entenda que a empresa é uma extensão dele, que ele faz parte daquele ecossistema, que a empresa depende dele, que ele se sinta como dono, para que tenha prosperidade. Então é isso que eu quero muito, trabalhar nesse encantamento de cliente, porque eu entendo que é primordial. Sabe, você falou uma coisa de atendimento que me trouxe à memória um caso. Há um tempo atrás, meu carro quebrou, enfim. Aí levei no mecânico. Aliás, ficou parado e tinha um mecânico a 20 metros onde meu carro estava parado. Você acredita que o cara não teve a capacidade de ir lá, empurrar o carro, fazer qualquer coisa e levar para a oficina dele? Nossa. E assim, e não era que o cara era um mecânico ruim, o cara é conhecido, grava comercial, beleza.
Fui em outra oficina, 2 quarteirões à frente. Vamos ver agora o seu carro. O cara desceu com maquinário, olhou o carro. E assim, era uma coisa que ele desmontava lá no motor, arrumava e colocava lá de novo. Aí o cara falou, vamos levar o carro para a oficina. Eu falei, vamos, como? Ele, vamos empurrar. Dá um tranco no carro e ele vai. E deu certo. E que é isso que você está falando. Talvez, às vezes nem o dono da empresa entende que ele precisa ter uma cultura de bom atendimento ao cliente. Porque no caso da pizzaria, Sim. o funcionário estava nervoso por conta que o telefone estava tocando. No caso dessa oficina que eu passei, o dono, poxa, está a 20 metros do carro. Empurra. Que legal. Você faz qualquer... Exatamente. Porque se fosse eu vou fazer qualquer coisa. Isso me fez lembrar também, em pizzaria, o quão diferente, eu vou mostrar um outro lado, encantamento de cliente. Essa pizzaria, tinha controle mensal, diário, de quem comprava, o quanto comprava e o que comprava. Por isso que dados hoje é petróleo. E muitas vezes a empresa tem um bando de dados em vez de ter um banco de dados. Então ele tinha um banco de dados. Ele sabia que tal casa, aquela família comprava aquela pizza meia portuguesa, meia mozzarella e pediu uma Coca Zero, 2 litros. E esse cliente ficou 2 meses sem comprar. Olha a diferença. Sabe o que ele fez? Ele pegou um sábado, ligou para esse cliente há 2 meses, ele fazia isso com quem deixava de comprar e perguntou, por acaso o senhor saiu, o senhor não está mais morando aí? Porque às vezes a pessoa muda de local e está tudo bem, muda de casa. Não, estou aqui em casa hoje, o senhor já jantou? Não jantei. Ah, que bom, o senhor é nosso cliente assíduo e tal. O senhor permite que eu lhe mande a sua pizza preferida de graça hoje? Posso mandar aquela meia portuguesa e meia mozzarella e mandar aquela coquinha zero? Gratuitamente, como cortesia, só permite, o senhor é nosso cliente aqui há tanto tempo, eu nunca fiz essa cortesia. Poxa, ele ficou todo sem graça, ele aceitou, obviamente. Eu falei, não precisa pagar? Eu pago. Não precisa, é cortesia. Mandou de graça. E não cobrou efetivamente. O que aconteceu? Aquela família voltou a comprar. Ficou assídua de novo. Custou uma pizza e uma coca. Você falou uma coisa que é interessantíssima. Eu gosto de almoçar nos bares que tem na rua. Então, quando eu estava lá trabalhando na região central, eu almoçava num bar. E o que eu acho engraçado no bar, sabe aquele barzão de esquina? Ah, um barato. É uma delícia. Você chega lá, o cara vira, ô querido, como tá? Não tem Isso, isso. E às vezes, se você fica, sei lá, uma semana sem ir, quando você chega na outra semana, pô, o que aconteceu que você não veio na semana passada? Tô aqui te esperando, tá? Exato. Vai querer aquele isso. prato, vai querer não sei o quê. Isso. E isso faz a pessoa, o cliente, pertencer àquele lugar Sim. apenas pelo bom tratamento. Como é que você explica que as empresas de luxo, elas chamam os clientes pelo nome? E são 300 clientes, 500, 1000, sei lá, milhares, ela chama pelo nome. Isso é muito legal, você ser reconhecido no local e ter esse atendimento, e é isso. Sim. Um outro exemplo, por que você chega numa empresa de luxo, você é bem tratado, com cordialidade, com empresa limpa, com empresa com a prateleira limpa, uma empresa bonita, com iluminação, né? Aí você chega numa oficina, ou qualquer outra empresa, sujo, mecânico sujo, tudo sujo, em todos os lugares, nada. Por quê? Então, o visual também, o capital visual nosso, como da empresa, reflete muito, é muito importante. Sim. Então, isso tudo faz parte do encantamento do cliente. São os pequenos detalhes. Você entra em lugares, tem aquele cheirinho gostoso. As marcas fazem isso, né? As grandes marcas fazem. Tem cheiro para que você fique com memória olfativa, né? Sim. E às vezes vende o cheirinho para você pôr na tua casa, você vai ficar lembrando da loja. Sim. Né? O visual é importante, o atendimento. Você não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo, mas a atenção do cliente é muito importante. E muitos não percebem o quão oneroso é você perder um cliente. É muito, né? É muito difícil reter, e perder é pior ainda. Porque é difícil ganhar. É difícil ganhar um cliente, mas por que não reter? Às vezes, no nosso, vamos falar em oficina mecânica. Então, você vai e leva o teu carro, pode ser que você leve daqui 6 meses, e tá tudo bem. Mas reteve o cliente, pode ser que daqui 1 ano tenha que trocar o óleo, e tá tudo bem. Mas você reteve o cliente. Exato. Agora, você vai lá, maltrata, não dá no horário, e não liga para ele. Quantas vezes, né? A gente foi mal atendido. É igual a gente até conversou outro dia no restaurante.
Você deixa de ir no restaurante se você for mal atendido pelo garçom mais do que pela comida ruim. Exato. Isso acontece. Então a gente tem que entender e parar um pouquinho também com um país de espírito ou síndrome de vira-lata, que é o Brasil, ou ninguém me ama, ninguém me quer, e a culpa é da política, porque não é, cada um faz a sua parte. E vamos lutar por um país melhor, por uma política melhor, por um governante melhor, e tá tudo bem. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas se encostam e que querem ganhar tudo de mão beijada, que seja pelo governo. Usar assistencialismo, eu odeio assistencialismo. É importante, o país precisa? Precisa. Mas por que não abrir mais portas e maneira mais fácil de empreender, de dar emprego, de movimentar a tua empresa, né? De você fazer o que... Porque existe um ditado, né? O trabalho dignifica o homem, não é assim? E é só o trabalho que dignifica o homem. Então por que não ajudar? Por que a pessoa não muda, não sai dessa casca, dessa bolha, desse mau atendimento, dessa síndrome de vira-lata, ou de síndrome de Hard, que era um desenho que tinha, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Lembra do Hard? Você, pessoal de casa aí que está assistindo, ou onde estiver assistindo, não vai lembrar, os mais jovens, mas existia um desenho, né? O Hard era uma raposinha, sei lá, um cachorro, sei lá, que só reclamava da vida, ó céus, ó azar, né? E é ruim essa energia. Essa energia é ruim. Então, a energia boa, você amar o que faz, entender que pode encantar o cliente, você tem tudo para levar a tua empresa para outro patamar. E me fala uma coisa, quais são os principais pilares da metodologia Encantar para Lucrar? Nós temos que trabalhar no coração, no coração de todos, né? Nós temos que trabalhar na mudança do coração de todos, na mudança de mindset. Nós temos que trabalhar na gestão. Muitas vezes faz parte do encantamento do cliente também ter uma gestão do seu negócio. Nós pegamos, às vezes, empresas totalmente desorganizadas que não têm e não conhecem nem seu próprio fluxo de caixa. Então, trabalhar nisso, trabalhar no conceito do corporativismo, na verdade, no conceito de... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Que nossos valores, cultura. Tem que trabalhar a cultura. E muitas vezes a cultura está na mente do empresário, naquele que criou a empresa, mas não está na mente do coração, no coração do funcionário, perdão. Então é importante que a cultura seja disseminada. Então a gente trabalha em gestão, cultura e coração. Ótimo. E você pode compartilhar algum case de sucesso de algum cliente? Vários. Uma vez nós pegamos um cliente totalmente desorganizado, ele não tinha gestão nem financeira, ele tinha um bom produto, tinha uma boa assistência, né? O que ele vendia era maravilhoso, mas nós tivemos que entrar e revolucionar a sua empresa. E ele abriu o coração. Ele tinha 20 lojas, e nessas 20 lojas nós entramos para reformular, organizar a parte contábil, a parte financeira, a parte de gestão e a parte de encantamento do cliente. Implantamos uma cultura, ajudamos ele a implantar a cultura. Dessa cultura tiveram seus valores. Quem não se adapta à cultura, aqueles que são as ovelhas negras, automaticamente são excluídos, repelidos, alguma coisa assim. Porque é importante ter um ambiente bom de trabalho. Então nós entramos, fizemos toda a revolução tributária também, ó, uma parte mais técnica, de gestão, de fluxo de caixa e de implementação de cultura. Na implementação de cultura, trabalhamos o encantamento de cliente, algumas técnicas que nós temos na metodologia. Conseguimos alinhar todos os custos, organizamos, e o que a gente quer melhorar com a nossa metodologia é a última linha do DRE. Quem não sabe vai ficar sabendo agora que a última linha do demonstrativo de resultado do exercício, ou do mês, ou das contas, significa lucro ou prejuízo. A última linha é por quê? É venda, menos imposto, menos as despesas, menos despesas bancárias ou qualquer outras tarifas, impostos, devoluções, blá blá. A última linha tem que estar escrito lucro, porque se tiver escrito prejuízo, não é empresa que garanta. Então a gente trabalha a nossa metodologia para que você possa aumentar suas vendas, mas que possa melhorar a última linha, que é a linha de lucro. Entendi. E você falou de Orlando, você vai estar lá agora. Sim, bem lembrado, José. Nós vamos fazer uma imersão, 7 dias de experiência em Orlando, vai ser agora em setembro de 2024, nos dias 22 a 28, 7 dias. Rapidamente exemplificando, para poucos empresários, líderes ou gestores, nós vamos trabalhar 2 dias
na maior universidade da Flórida, chamada UCF, Universidade Central da Flórida. Passaremos lá 2 dias aprendendo inovação, concorrência, liderança e encantamento de cliente. Depois nós vamos passar um dia no Magic Kingdom, no parque da Disney, onde nós vamos conhecer. Disney tem que vir, mas não só como uma diversão de parque. Aliás, porque vai sobrar um tempo, você acaba entrando no parque. Mas nós vamos visitar os túneis secretos da Disney, que é o backstage. Nós temos uma visita guiada chamada Key to the Kingdom, que é Chave do Reino, onde nós passaremos junto com a Disney, entendendo como a Disney encanta cliente. Nós vamos passar um dia também nos parques da Universal, fazendo uma experiência. E teremos uma experiência em loco em 4 grandes empresas norte-americanas: Apple, Amazon, Orlando City e Whole Foods. Nós vamos, nessas 4 empresas, ser recebidos por um executivo da marca, que vai nos contar o que cada uma faz, os planos do passado, presente e futuro, e tudo com tradução em português também, senão a gente não vai aproveitar muito. E me fala uma coisa, e para quem não vai conseguir ir lá, vai ter alguma coisa aqui em São Paulo? Nós vamos agora, em julho, nos dias 26, 27 e 28 de julho de 24, realizar um sonho, uma missão, que é trazer para 600 pessoas o Encantar Experience. Vai ser feito no luxuoso Hotel Tivoli Mofarrege, um evento maravilhoso, tá aí, quem quiser, no site www.encantarexperience.com.br. Nós vamos trazer, além de mim, mais 15 ou 16 palestrantes, que são autoridades no seu ramo, que sabem tudo de empresa, sabem tudo de encantamento de cliente e sabem também tudo de encantamento pessoal. Isso que é muito legal. E quando eu falo encantamento de cliente, é os clientes que compram da gente e os funcionários. Vão trazer especialistas em cultura, em como transformar a sua imagem, gestão do luxo. Nós vamos trazer o Carlos Ferreirinha, um exemplo, que é o maior executivo e autoridade de luxo da América Latina, que vai palestrar para nós, vai ensinar tudo o que é o luxo. O quão legal que é entender sobre isso e o quanto a gestão do luxo pode ser traduzida para o nosso negócio e aplicada no nosso negócio. Então serão 3 dias mágicos aqui. Eu faço aqui o convite, quem puder participar vai ser realmente transformador. Estive lá agora na organização, nos projetos técnicos, fui chamado, foi muito legal, estou muito emocionado, animado, porque realmente vai ser um evento transformador. Ah, imagino. Me fala uma coisa, você falou de gestão de luxo várias vezes ao longo da conversa, mas o que seria? Como que eu faço isso na minha vida? O luxo é a obsessão pelos detalhes. São pequenas coisas que você tem que ser e fazer bem feitas. Então, a liderança, a gestão do luxo, faz com que você faça o que você tem de melhor da melhor forma. Como, por exemplo, você pega uma Ferrari, que muitas peças são feitas manualmente, por artistas. A Rolex, que prepara suas peças milimetricamente, é feito relógio a relógio, com muita dedicação, com muito amor, com muito afinco. Então é isso. Você traz essa gestão. Você pode fazer o que você quiser no teu negócio. Arquiteto, engenheiro, advogado, médico. Fazer com que não só você, na sua área técnica, seja apreciado, mas no cuidado, na atenção, porque encantar o cliente, esse é o segredo, é mais daquilo que ele espera, é a expectativa que ele almeja, não a expectativa que você acha que foi legal. Então, muitas vezes eu faço tudo o que é correto dentro da empresa de contabilidade, entrego, acho que o cliente está feliz? Não. Qual a expectativa dele para o meu trabalho? Então, essa gestão do luxo, se eu pudesse resumir, é isso, obsessão pelos detalhes. Fazer com amor, com afinco, com paixão, entendendo que essa experiência pode entrar no coração do teu cliente e ele nunca mais te abandona. Eu tenho cliente de 22 anos, tem cliente de 21 anos que entrou comigo há 21 anos atrás. Os clientes que entraram 15 anos atrás estão 15 anos comigo. Clientes que estão 10 anos, estão 10 anos comigo e assim por diante. Então, pelo que eu estou entendendo, quando você fala da gestão do luxo, por exemplo, eu tenho uma cafeteria. Então, porque assim, café eu posso vender, você pode commodity, vender, claro. Qualquer um Claro. abre um espaço e vende um café. Mas eu não posso vender café, eu tenho que vender uma experiência para o meu cliente naquele momento. Isso. É algo que vai marcar a vida dele além do café. Exatamente, é o Ratatouille, exemplo do Ratatouille, né? Que era o ratinho que estava na cabeça, né, do chefe,
que fazia cozinha, mas quando ele fez o Ratatouille lá pro grande apreciador, que aconteceu? Ele lembrou da infância dele. Então aquela experiência do sabor do Ratatouille que ele lembrou a infância, trouxe um benefício para ele, uma endorfina tão maravilhosa, é isso que vale. Então a experiência é tudo. Café, todo mundo pode vender. Contabilidade, tem várias. Advocacia, engenharia. Mas qual o teu diferencial? Qual a experiência que você deixa? Qual o teu marco? Porque o cliente sabe, viu? É muito importante isso. Ele sente a verdade. Ele sente quando você está só querendo se aproveitar dele ou do que ele vem comprar, ou quando genuinamente você está se preocupando com ele. Então, você entra numa cafeteria, e quantas nós entramos, né? A gente foi tratado com um sorriso, um super bom dia. Ontem mesmo eu jantei, na saída eu acho que uns 4 atendentes perguntaram se eu estava feliz, se a comida estava boa, se valeu a experiência, volte sempre, um sorriso no rosto. Em quantos lugares que a gente entrou, a pessoa de cara amarrada. Então são pequenos detalhes. Eu não estou inventando a roda. Eu só tenho e ajudo a gente a implantar isso e a mexer no coração. Então, quantas cafeterias que podem entrar, claro, o sabor é maravilhoso, o cuidado é maravilhoso. Você encontra sorriso no rosto, você se sente acolhido, amado, é isso que vale. Sabe, me lembrou uma passagem, você falou de levar para sempre. Uma vez eu fui, não sei se você lembra da Cristalo que tinha lá no Oscar Freire. Lembra? Eu fui com uma amiga lá tomar um café. Eu nunca mais esqueci daquele lugar. Porque o café tem aquela coisa, a água para limpar a papila, o docinho para tirar o sabor do café. Eles faziam tudo diferente. Ficava uma menina andando no salão com uma jarra de vidro, com umas folhas dentro. Aí ela vinha na tua mesa e virava aquilo na sua frente. Que legal. Aí você pedia, o docinho da saída não era aquele docinho tradicional, era um doce diferente. O café, o chocolate deles tinha uma colher, que era uma colher de chocolate. Então você colocava ela aqui para mexer, olha, aquilo ia derretendo. E aí assim, você ia lá, não era para tomar o café ou o chocolate. Você ia lá para participar daquele, sabe, daquela coisa que você fala assim, gente... Que legal isso, José, pelo amor de Deus. É tão legal estar aqui. Que coisa linda. Tá tão... Esse exemplo teu foi tão perfeito, tão maravilhoso e condiz que eu falei, porque o que você deu de riqueza de detalhes agora, num café. É isso. Tem um cliente meu, um restaurante maravilhoso, que ele faz o café na hora também. Ele põe lá a cumbuquinha, coloca lá o coador, né? O funil, que se chama lá, como é que chama? O coadorzinho, né? Que seja o coador. Faz na hora, pau, sai ali, fica tudo bonitinho. Sabe? Aquele cheiro de café maravilhoso. Então são pequenas coisas. É a colherzinha, é o docinho, é a gentileza. Posso te falar uma coisa? Se você me perguntar, eu fui várias vezes lá, quanto você gastava? Eu não sei. Isso. Se você me perguntar qual que era o sabor do café e do chocolate, eu também não faço a menor ideia se era bom, se era ruim, se era caro, se era barato. Mas ver aquela situação, tudo aquilo acontecendo, você fala, gente, eu quero estar aqui sempre. Exatamente. É isso que você tá falando. Exatamente. A gente fala, né, quando tá principalmente fora na Disney, né, quem converte não se diverte. Mas, fora isso, as pessoas gastam na Disney sem olhar preço. Por que isso? Né? Sendo que aqui às vezes olha um preço, olha outro, faz um comparativo. É a experiência, é o local, vale. Então muitas vezes o teu cliente vai comprar de você, que às vezes é mais caro, sem às vezes olhar preço, porque você atendeu, resolveu o problema dele, resolveu as dores dele, deixou ele feliz, a experiência foi boa. Quantos clientes que já passaram, infelizmente não ficaram, mas a maioria fica, porque genuinamente você está atendendo ele, querendo resolver o problema. Muitas vezes dá um pedacinho de graça, faz parte. Dá uma atenção, sabe? O cliente volta. Outro dia foi um chaveiro lá em casa, foi muito bacana. Ele, a chave ficou enroscada, simplesmente ele tirou, ele assoprou, colocou um pozinho lá, não quebrou nada, ele falou, tá aqui, tá feito. Quanto ficou? Nada, não ficou nada, tá tudo certo. Porque eu já sou cliente dele, já faço chave lá, já fiz fechadura com ele. Ele me fidelizou, continuou me fidelizando.
Ele podia cobrar lá R$ 100 pela visita e tá tudo bem. Mas ele entende que ele compra e ganha em outras pontas. E muitas vezes a pessoa quer só para ela. Eu preciso comprar agora, eu preciso comprar consultoria. Claro, uma consultoria elaborada, um tempo que você vai terminar. Mas uma pergunta, uma outra, compartilhar. E muitas vezes, muitos clientes vêm, e a maioria vem pela amizade, não esqueçam isso. Sim. O network faz negócio. Exatamente. Então você primeiro entra pelo canal, pelo caminho da amizade, onde você ganha empatia, confiança, onde você pode abrir o coração, para depois você se tornar um negócio. Sim. E a responsabilidade dobra, porque além de cliente é amigo, não pode pipocar. E me fala uma coisa, qual o seu conselho para quem está começando a empreender hoje, dentro desse mundo globalizado, inteligência artificial, todo mundo querendo passar por cima do outro? Essa é uma pergunta muito legal, porque eu vou falar uma coisa, entre aspas, nada a ver, mas primeiro mantenha a chama da paixão daquilo que você acredita acesa sempre. Primeira coisa. Não, mas cuida daquilo, precisa fazer isso. Não. Primeiro de tudo, mantenha a chama, alimente sempre, vai jogando lenha nesse fogo dessa paixão, porque se você criou alguma coisa, acredito que você tem amor, paixão e vontade e queira que aquilo dê certo. Então, mantenha a lenha da paixão sempre acesa. Dali para frente, estude, aprimore, fique de olho. Inteligência artificial, hoje eu acredito e tenho aconselhado, na minha empresa eu estou fazendo, e estou aconselhando todos os meus clientes e mentorados, tem um departamento de inteligência artificial. Hoje já é um departamento obrigatório. Não é vou pôr amanhã, não. Hoje. Tem que ter um departamento de inteligência artificial para que ajude, que vai ser um ajudador, né? Vai ser uma coisa muito maravilhosa. E também, nunca se esqueça de vender. Vender é o passado, é o presente e é o futuro. Sim. A gente sempre se vendeu ou vendeu alguma coisa, mas é muito importante que você, então, mantenha essa chama acesa, crie o departamento de inteligência artificial, saiba vender. Fora isso, estude, batalhe, aprimore o seu produto, aprimore a resolução da dor do seu cliente. E não se preocupe, vou falar duas coisas agora. A primeira é falta de fé e parte tributária ou economia do país ou dificuldade de governo. Por que falta de fé? Eu gosto muito de falar de fé, porque se eu tivesse a fé que eu tenho hoje, não fé em Deus, que eu sempre tive maravilhosa, é a minha base, sabe? Eu sinto Deus muito presente na minha vida, em todos os momentos, até hoje, e vou morrer assim, porque eu tenho certeza que Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Mas eu podia estar até num estágio maior hoje, se a minha fé em crer em mim, em Deus, que as coisas poderiam ser diferentes no começo, e que a gente tem medo de tudo, se a gente tivesse aquela fé inabalável, desde o início, há 22 anos atrás, poderíamos até estar num estágio muito maior ainda do que nós já estamos, que é bem legal. Então tenha fé, acredite de verdade que a coisa vai dar certo. E segundo, não se preocupa com o governo, não é que não se preocupa, a preocupação muitos põem culpa no governo, na crise, para não vender. E você mesmo explicou como é que tem shows, não sei se eu falei com você, que tem shows no... Não, eu não sei com quem eu falei, mas tem eventos que estão lotados, né? Vamos supor que uma coisa supérflua, é isso que eu quero dizer. Que coisas supérfluas estão lotadas e estão vendendo e fazendo rios de dinheiro, como o show de Madonna, sei lá, outros aí artistas. Estão lotados, que é uma coisa supérflua. Como é que vai falar em crise? Então, se tem crise, então todo mundo fica em casa, guarda o dinheiro, ninguém gasta. E não é bem por aí. O Brasil é um país rico. E muitos querem fazer que ele seja um país pobre para que se oprima, para que você fique no controle. E, na verdade, a gente tem toda a liberdade de transbordar e crescer e multiplicar. Nossa, eu penso exatamente isso. Porque quando você olha na conjuntura global brasileira, todo mundo fala, é pobre, é isso, é aquilo. Você já teve lá diversas vezes. Sim. São Paulo não é muito diferente, sei lá, de Nova York. Não. Aliás, é igual. É igual. E assim, exceto as proporções, não é ruim morar em São Paulo. E não é ruim morar no Brasil. Aqui nós temos... O que a gente quiser fazer nesse país é possível ser feito. Exatamente. Só... Aí você pega os Estados Unidos, que é horrível em questão de clima, aquela coisa arada toda. Até o clima, isso. E como que eles conseguem produzir
tanto, e nós, Brasil, com tudo que nós temos, um país continental, diversos climas, diversas áreas, e não prosperamos. Exatamente. Esse espírito vira-lata, né? Começa por aí. Ah, Existe uma X preguiça, X procrastinação, né? De algumas pessoas. Tem outras pessoas que querem vencer na vida, outras querem se encostar. Então, se mudar a mentalidade do brasileiro, e eu posso falar brasileiro porque a gente sabe, a gente atende outros locais, que a gente percebe o quão diferente é quando você chega falando que é de São Paulo, com o ritmo de São Paulo, para atender empresas de fora de São Paulo, que a gente atende bastante, e o quanto eles estão fugindo de prestadores de serviço, às vezes, do próprio estado, do próprio município. sim. Porque se acomodam, porque levam de qualquer jeito. Então, esse espírito vira-lata, isso tem que acabar com a gente. Acabar no Brasil, tem que eliminar. Por exemplo, é difícil estudar, é caro? É. Mas o acesso à informação é barata. Nós temos o Google. Quantos cursos gratuitos, quantas coisas tem na internet que você pode sair de rede social. Que é importante, rede social, é importante se relacionar, não é problema. Mas a maioria entra para diversão, né, José? TikTok entra para dancinha, o Instagram entra para mostrar uma realidade muitas vezes, o Facebook da mesma forma. Por que não usar isso para o seu bem? Por que não parar um minuto? Vai no YouTube, no YouTube, é tão simples. Quantas coisas para aprender, para melhorar. Tem conteúdo de graça. Né? Antigamente, no nosso tempo, nós tínhamos que ir na biblioteca, nós falamos até outro dia, buscar uma Barça, abrir o livro, ler. Hoje não Tão difícil. Hoje está na palma da mão. E o acesso à informação é muito importante. Então, entender o quanto o nosso país é maravilhoso. Não tem furacão aqui, não tem nem tsunami chega. Pode chegar o dia, né? Mas nem tsunami chega, não tem furacão. Teve desastre agora, como teve no sul, né? Mas são trovoadas, são tempestades graves e tal. Que muitas vezes também faltou o saneamento do governo, né? Alguma coisa assim. Mas a gente se vira, e o que mostrou agora foi a união do povo, isso foi bem bacana, em ajudar o sul. Mas é possível ser melhor, é possível ter uma vida melhor, é possível sair de uma vida difícil, escassa, para uma vida próspera de abundância. Sim. É possível viajar. O meu sonho, José, para terminar minha fala, era ir para Disney. E hoje eu já fui 16 vezes. E agora eu vou pela 17ª vez, embora agora é na imersão em Cantar. Mas eu estou indo para Orlando pela 17ª vez, eu estou muito feliz por isso. Sim, vivendo o seu sonho, né? Estou vivendo o meu sonho. Então é possível, eu vivi, concretizei e concretizo a cada dia. O carro que eu ando é muito legal, né? Assim, uma última coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui. Como que eu faço para usar meu network para lucrar? Veja, se você está numa roda, numa mesa, né, onde tem 5 milionários, você vai ser o 6º milionário. Se você tiver uma roda que tiver 5 ricos, você vai ser o 6º. Se você tiver numa mesa de 5 pessoas escassas, pobres, de mal com a vida, você vai ser o 6º, você não vai sair daquilo, só reclama. Então é importante que você ande com pessoas prósperas, que é o network do bem. E às vezes a pessoa não é tão rica, e tá tudo bem. Mas ela pensa, ela quer produzir, ela quer melhorar. Só de você chegar próximo dela, na troca de ideias, nesse network, que é troca de ideias de verdade, vai surgir uma oportunidade de fazer um negócio junto, de ter uma sacada junto, de um olhar. Muitas vezes você tá tão intrínseco dentro da tua empresa, pensando nela, que você às vezes não está vendo alguma coisa por fora. E quem está de fora consegue, com um olhar mais frio, analisar um outro caminho, e você pode seguir, às vezes um conselho. Quantos conselhos que valeram milhões na nossa empresa? Entendi. Então, o network de pessoas capazes. Vou falar de pessoas felizes? Felizes. Não que não tenham seus problemas, suas angústias, suas tristezas, mas que se ressignificam para a prosperidade, para o bem, para a alegria, você com certeza vai deslanchar e vai seguir junto. Ótimo. Então, tranquilo. Acho assim, era isso. Quer falar mais alguma coisa? Estou muito contente, José. Nossa, essa 1 hora aqui passou muito rápido, foi muito legal. Obrigado pela oportunidade, muito contente de estar aqui, muito bacana mesmo. O teu programa é um sucesso, esse podcast é maravilhoso, tenho certeza que vai alcançar o coração de muitos, e eu espero que todos possam estar, né, no Encantar Experience, ainda dá tempo, e também os poucos que puderem estar também lá em setembro com a gente na imersão dos Estados Unidos vai ser maravilhoso. E dentro do Encantar Experience nós vamos tirar alguns empresários para o nosso Encantar Mentoring,
onde nós vamos fazer a nossa mentoria, que já está a todo vapor, já tem muitos empresários se inscrevendo, nós vamos fazer um filtro daquele que a gente entende que podemos ajudar, para que a gente possa também botar mais esse sonho em pé. Entendi. E me fala uma coisa, tem Insta, como que as pessoas podem te achar? Maravilha, no Instagram nós estamos no Metodologia Encantar, também tem o @Betel Lombardi, são esses dois que nós temos, e o site é esse, em encantarexperience.com.br, e por enquanto o de Orlando está www.blueexperience.com.br. Tem algum telefone? Podemos falar, eu não tenho de cor agora, Tá, aqui, eu vou- mas tem navio, se puder publicar, Tá, eu eu agradeço. peço para colocar o Obrigado, são todos os telefone, números. Insta, todos os seus contatos na Obrigado, você é maravilhoso. Muito Tá obrigado, bom? José. Muito obrigado de coração. Tá, joia? Feliz demais de estar aqui. E graças a Deus por permitir nós nos encontrarmos e sermos amigos. Estou muito feliz. Eu também. Obrigado pela sua participação. Valeu. Aprendi bastante. Você é maravilhoso. Feliz. Pessoal, beijos nos corações e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.